Olá! Agradeço mais uma vez pelo seu interesse em buscar uma gestação e um parto mais conscientes, através do empoderamento, do autoconhecimento em evidências científicas. Me conte nos comentários como que você sentiu com a primeira experiência que eu te propus no vídeo 1. Se você não sabe do que eu estou falando, pause e retorne no vídeo 1, onde tem chaves fundamentais para uma preparação para o parto, pós-parto e elaboração da maternidade, para que a gente possa aprofundar nos próximos vídeos. Por mais que o nascimento de um filho seja uma responsabilidade e uma experiência familiar, ele vai influenciar em todas as pessoas que estão perto de você e na sociedade. Ao longo dos últimos 10 anos, quando eu recebi a minha primeira filha Violeta, nós produzimos o vídeo documentário do nascimento dela e começamos a organizar encontros de apoio à humanização do parto. Através dessas experiências, eu pude inspirar diversas famílias para um parto mais planejado, natural e livre de intervenções. Uma frase de William Reich diz que a civilização começará no dia que o bem-estar do recém-nascido prevalecer em toda a sociedade. E por que William Reich dizia isso? Porque não faz muito tempo que consideravam que o bebê recém-nascido ele não sentiria dor e que ele não se lembraria dessas experiências ao longo da vida. E foi esse paradigma que proporcionou que diversos bebês, ao nascer, sofressem intervenções diversas e não tivessem o seu tempo respeitado. Uma vontade, acho que de toda mãe, de todo pai, de fazer o melhor pelos filhos. A gente queria o melhor pro bebê, né, e o melhor pro nascimento do nosso filho. Até aquele momento a gente tinha certeza que o parto cesárea era o parto mais tranquilo possível. E a gente estudou muito naquele intervalo. Eu me lembro que em 2 semanas a gente leu muito, livros e muita matéria na internet para entender isso, que o parto cesárea, ele, na verdade, ele perde muitas coisas quando o natural traz muitas coisas. Como que podemos fazer de uma maneira diferente se foi assim que aprendemos? Se foi assim que o médico nos disse, se foi isso que vivenciou a nossa mãe, os nossos avós? Afinal, são gerações e gerações de nascimentos de cesariana ou partos cheios de intervenções. Como que podemos agir diferente se essas memórias elas estão nas nossas células? O que leva uma mulher a desacreditar da sua capacidade natural de dar à luz? Como se apropriar da sua autoridade interna? Quais são os grandes mitos do atendimento ao parto? Para esclarecer essas questões, como mulheres, como mães, como casal, é necessário o seguinte: estar em contato com pessoas com o mesmo objetivo em comum, identificando uma equipe de atendimento ao parto centrado na mulher, que respeite a sua capacidade de tomar decisões baseadas em evidências científicas. Cercar-se de informações que favoreçam o seu empoderamento. Ter um preparo físico, mental e emocional. Conhecer a fisiologia do nascimento. Desenvolver recursos internos, como a concentração, o relaxamento, a respiração desbloqueada, o acolhimento das suas emoções, dos seus medos, das suas fragilidades. Planejar com antecedência quem vai estar com você no parto, quais são os recursos externos para poder lidar com a dor. Muito provavelmente, o parto é o tema mais envolvido em tabus, medos e mitos. E o desafio é quando falta uma informação de qualidade que te dá condições de questionar e, quando necessário, pedir uma segunda opinião. Os mitos, eles são baseados nos medos das sociedades e ainda influenciam muitos nascimentos. Muito provavelmente você já ouviu contar alguma história negativa de parto de pessoas que estão próximas a você, ou através da mídia que mostra o nascimento como uma cena muito assustadora. E os mitos eles precisam ser desconstruídos para que a gente possa criar uma nova realidade do atendimento ao parto. Hoje eu vou contribuir com informações para que você possa assegurar um nascimento mais respeitoso e não cheio de intervenções. Neste vídeo vamos desvendar 4 mitos que cercam o parto natural, tendo como norte as bases em evidências científicas e a fisiologia do nascimento. Tenho muito medo da dor do parto, então já vou marcar uma cesariana. Por que a mulher tem medo da dor do parto natural e não tem medo de sofrer uma cirurgia de médio porte com corte de 7 camadas abdominais, tendo ainda os riscos de infecção, riscos de hemorragia e a dor pós-cirúrgica? A dor do corte da cesariana geralmente dói de forma contínua no pós-parto e durante meses.
Justamente quando a mulher ela precisa estar inteira para poder cuidar do seu bebê, ainda vai estar sentindo aquele efeito da dor. No momento da cirurgia, mesmo estando anestesiada, a mulher na cesariana pode perceber as manobras com o bebê, o movimento dentro da barriga, e o que muitas vezes é muito aflitivo para muitas mulheres. Eu fui para o hospital e eu acho que o maior choque foi a cesárea, porque eu nunca tinha passado por uma cirurgia na minha vida. E eu achei a cesárea extremamente agressiva, assim, eu achei ela muito, puxa, eu não acreditava. Eu olhava para o Ju, tava aquele pano ali, eu não estava vendo nada, e eu tinha, né, estudado muitas coisas, eu queria que o Leon ficasse ainda com o cordão ali, pulsando até o fim, né. A primeira coisa que eu falei, eles cortaram o cordão? E eu falei, cortaram. Eu falei, puxa, né, e aí foi um trabalho muito difícil ali, apesar de, ao mesmo tempo, ter sido um alívio, porque eu estava sentindo muita dor, eu já estava no expulsivo, e não aconteceu porque ele estava mal encaixado, ele não ia descer. No parto natural, os hormônios da relaxina relaxam e aliviam a dor. É como uma contração que vem em ondas. Ela vem, se expande, depois ela passa e alivia completamente, que é um momento em que você vai poder descansar, meditar, dormir ou até comer alguma coisa. É certo que uma boa experiência de parto significa, dentre elas, lidar com a dor. A dor necessária para a abertura do colo do útero, que é como se fosse uma boca que fica fechada, segurando todo o peso da barriga durante toda a gestação. E a dor do nascimento é exatamente a abertura desse cérvix, desse canal vaginal. Há também uma dor desnecessária, que é proveniente à presença de pessoas indesejadas, ao medo, à tensão, ao estresse, que faz com que a sua adrenalina ela suba. Quando sobe essa tensão, essa adrenalina, a ocitocina, a relaxina são hormônios que caem. Então, o interessante é você evitar dores desnecessárias. A intensidade da dor, ela varia de mulher para mulher, de gestação para gestação, e depende também de diversos fatores, como a sua própria preparação para o parto, como o ambiente externo, como o grau de relaxamento. A mulher, o que ela vai precisar é encontrar dentro de si mesma recursos para poder lidar com a dor, se movimentar, encontrar sua posição, soltar a sua voz, respirar profundo e também encontrar recursos externos, como uma bolsa de água quente, uma massagem. Em síntese, o que a mulher precisa é estar consciente de que o papel do parto ele não pode ser transferido para outra pessoa. Não adianta ter a ilusão que quando a gente contrata uma boa equipe de parto, uma boa doula, ela vai fazer esse papel por nós. É dentro de si mesma que a mulher encontra essa força e essa concentração necessária para dar à luz. O nascimento do bebê é uma vitória, é uma experiência de empoderamento, um rito de passagem que fortalece a mulher. Uma mulher, depois de passar pelo parto natural, muitas vezes sente que ela é capaz de fazer qualquer coisa. Quando o bebê nasce, já não existe mais a dor física, existe o vínculo na sua máxima potência. E quando não há a anestesia e o bebê e a mãe podem vivenciar esse momento de uma maneira consciente e plena, a mulher vai vivenciar a enxurrada dos hormônios da ocitocina, que é o hormônio do amor, essa enxurrada e essa primeira hora dourada. Estando em relaxamento, a dor ela se torna mais suave. É importante saber que a dor ela não precisa estar acompanhada do sofrimento psíquico. Você pode sentir a dor com relaxamento e inclusive encontrar momentos de prazer e apreciar esse momento tão sagrado que é o nascimento. O segundo mito é faltou dilatação. Faltar dilatação é um termo que tecnicamente não existe, porque cada mulher tem o seu tempo para dilatar. É um evento da natureza, depende do tempo de cada mulher. Muitas vezes acontece que a mulher ela sente pequenas contrações, às vezes antes, como se fosse um ensaio para o preparo de parto, está bem no comecinho do trabalho de parto e já vai para o hospital. E aí chega num ambiente muitas vezes tenso, recebe toques repetitivos, que é desconfortável, e a dilatação dessa forma não progride. Pode ser também por um motivo interno, quando ela está internalizando algum medo, processando alguma experiência. Então, é interessante para dilatar manter um clima cálido, um ambiente onde a mulher está na companhia de pessoas desejadas, que vão estar dando um suporte, como uma doula, como uma parteira, como um bom médico, para que possa respeitar esse tempo da mulher e ir sempre na hora certa para o hospital, que seria um momento onde o trabalho de parto está mais ativo.
Então, se você deseja fazer o parto no hospital, vá para a maternidade nesse momento onde o trabalho de parto ele já engatou, onde as contrações elas estão mais ativas. Nunca vá no comecinho do trabalho de parto. O tempo, ele não é o mais importante também, porque depende realmente de cada mulher. É importante observar a vitalidade da mulher, se ela está conseguindo comer, se ela está se sentindo bem, se ela está conseguindo se movimentar, se o bebê está bem também dentro do útero. Então, através da escuta, das batidas do coração, é possível identificar se o bebê está com vitalidade. Isso vai ser mais importante do que o tempo necessário para a dilatação. O terceiro mito é o mito do cordão enrolado, a circular de cordão, que não é uma indicação real de cesariana. Muitos bebês nascem com cordão enrolado, cerca de 30% dos bebês nascem assim com cordão enrolado. Inclusive a minha primeira filha, Violeta Luz, nasceu com cordão enrolado e é muito simples para a parteira, para a obstetriz, para o médico desenrolar o cordão. É só nascer a cabecinha do bebê, a parteira tira o cordão, né, que está enrolado perto do pescoço e o bebê nasce naturalmente. O cordão ele é muito longo dentro do ventre e o bebê, no próprio movimento dele, ele pode dar inclusive várias voltas. O risco de uma circular de cordão ele é muito menor do que o risco de uma cesariana. O que vai importar principalmente é a vitalidade do feto dentro da barriga, que pode ser monitorada pela ausculta dos batimentos do coração. Muitas pessoas se apavoram quando sabem que tem uma circular de cordão, imaginando que o bebê não vai conseguir respirar. Mas o bebê está respirando ainda pela placenta, nesse momento do nascimento. Então, a placenta está transferindo oxigênio para o bebê, ele vai continuar respirando normalmente e a própria estrutura do cordão umbilical, ela permite que haja essa fluidez de oxigênio. São raríssimos os casos em que o cordão ele é curto ou que o bebê deu tantas voltas e que impede a descida do bebê. O ultrassom ele não consegue diagnosticar se o cordão está apertado ou se ele está frouxo. O médico vai poder avaliar isso durante o trabalho de parto. Então, se o seu bebê está com o cordão enrolado, fique tranquila, converse com a sua equipe de assistência, pois dificilmente essa seria uma necessidade de abrir mão do parto natural. O quarto mito é a necessidade da episiotomia. A episiotomia é um corte no canal perineal usada amplamente pela obstetrícia desde o início do século, mas o seu uso ele carece de comprovações científicas. Durante muitos anos acreditou-se que o uso da episiotomia fosse extremamente necessário, mas pesquisas já apontaram que seu uso rotineiro não melhora a proteção perineal, a cicatrização e não ajuda na saída do bebê. Na verdade, a episiotomia é uma intervenção desnecessária feita por rotina médica. A minha médica falou para mim assim, Maíra, eu tô sentindo que eu não vou poder atender essas demandas que você está querendo. Porque você começou falando de parto de cócoras, parto nas posições que você quiser, aí sem epísio, eu estou acostumada a fazer epísio, agora você está me falando de parto em casa. Eu trabalho numa instituição, sabe, que tem protocolos, e você está indo para um lugar que eu acho muito lindo, mas eu não posso te acompanhar, né? E aí eu mudei de médico nesse meio tempo, que já era da metade para o fim da gestação. E é considerada atualmente como uma mutilação genital, que traz muitas vezes desconforto para a mulher na cicatrização, questões relacionadas à autoestima, problemas de sexualidade. O principal é a mulher encontrar uma boa posição para dilatar, preparar o períneo antes do parto e expelir o bebê o mais devagar possível, porque ele vai saindo um pouquinho, vai aumentando a dilatação, depois ele volta. Então não fazer muita força desnecessária, permitindo ao corpo abrir no seu tempo. E se acontecer alguma laceração, é uma laceração inteligente. Geralmente pode ter uma pequena laceração na mucosa, na pele, mas nunca vai ser uma ruptura muscular, como no caso de uma episiotomia. Então, uma laceração na pele, na mucosa, ela tem uma fácil regeneração se acontecer. Muitas vezes uma mulher, mesmo no seu primeiro parto, pode ter o seu períneo completamente íntegro e nenhuma laceração, fazendo uma preparação do períneo antes do parto. Eu fiz umas 3 sessões de massagem perineal, uma massagem muito suave, muito pontual. Depois da 3ª sessão, sumiu o medo. E foi muito lindo, porque daí nessa hora do expulsivo, eu estava em outro lugar. Estava muito mais entregue, eu estava sem nenhum medo. Então, assim, quando ele veio, sabe, eu estava sozinha, ninguém estava encostando nele, eu encostava na cabeça dele, eu sentia a cabeça dele sair na minha mão, eu segurei meu períneo.
não senti dor, tava com o períneo super relaxado. Acho que o fato de estar na água ajudou também, né? Porque tem aquele calor da água. E aí, quando ele nasceu, assim, foi só prazer, sabe? Sentir ele passar com toda a consciência pelo períneo e segurar ele naquela sensação de, nossa, que delícia, sabe? Assim. A única garantia de ter um períneo íntegro é não fazendo episiotomia. Nunca deixe que cortem a sua vagina. É isso aí. Conhecimento traz clareza para desmistificar os medos e os mitos importantes para que você possa receber o seu bebê com amor e com respeito. Existem muitos outros mitos, mas é impossível desvendá-los todos em um só vídeo. Dar à Luz é o nome deste curso de aprofundamento para quem quer saber mais sobre esse momento tão determinante que é a concepção, a gestação, o parto e o pós-parto. Vou compartilhar a minha experiência com base no autoconhecimento, na preparação física e emocional e na autoconfiança. Vou compartilhar também informações baseadas em evidências científicas e na fisiologia do nascimento para que você possa elaborar um bom plano de parto e elaborar a sua maternidade. Gostaria de te agradecer pelo teu interesse nesses estudos, porque juntas nós somos muitas servindo a uma missão muito grandiosa, que é receber os nossos bebês da maneira mais amorosa e respeitosa. Eu desejo que essas informações te inspirem a vivenciar essa oportunidade tão rara que é o nascimento da melhor maneira possível. Aproveitando, o que você achou do e-book de preparação para o parto que eu deixei disponível na nossa landing page? Se você ainda não baixou, aproveite para baixar agora. E se você já baixou, me conta como que está sendo a sua experiência. O seu relato pode ajudar muitas pessoas. Se você tem alguma dúvida que não foi respondida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma seleção de dúvidas responder no próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo que sai na sexta-feira. Até lá!